Louvado seja Deus. O sol da amada igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem assentar. Somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos na casa dEle para louvarmos e engrandecermos ao nosso Deus, o único que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. E também sou grato a Ele por essa oportunidade que Ele me dá de estar juntamente com meus irmãos para aprendermos um pouco da palavra do Senhor, para aprendermos aquilo que Ele quer para nós nessa noite. Louvado seja Deus. Nós estamos na lição de número 3 da nossa revista, que tem como tema principal a revista O Reino de Deus nas Parábolas de Jesus. Uma revista muito boa, onde vamos aprender um pouco de algumas parábolas do Senhor Jesus, né? A palavra dele tem mais de 40 parábolas. Nesse estudo nós vamos aprender sobre 12, né? No estudo completo. Hoje nós aprenderemos apenas mais uma da palavra do Senhor. Gostaria de relembrar com os irmãos o que é parábola. Segundo os estudiosos, a parábola vem do termo parabole, no grego, que significa colocar uma coisa ao lado de outra para fins de comparação. Então, o que o nosso Senhor Jesus fazia? Ele contava algo e fazia comparação com aquilo que ele contava com as coisas espirituais, né? Isso que eram as parábolas do Senhor. Ele contar algo para o povo, contar um sermão, algo, e comparar, colocar ao lado de um sentido espiritual, que é o sentido que ele quer revelar ao seu povo, né? Naquela época. Queria revelar e revela até hoje para nós. E muitas vezes nas suas parábolas, ele usava o linguajar daquela época, para que aquele povo possa entender aquilo que ele quer falar, né? Ele usava muito a agricultura, a pesca, que era do que o povo vivia, né? Naquela época, para que eles pudessem entender, né? E quando comparava com as coisas espirituais, muitas vezes só quem compreendia era quem entendia quem era Jesus ou quem entendia sobre o reino do Senhor. Por que Jesus usava muitas vezes parábolas? Para que o povo que era dele pudesse entender o que ele estava falando e o povo que não era dele ficava mais confundido ainda. Aqueles que não eram de Jesus não entendiam aquilo que ele estava falando. E agora indo para a lição 3, que é a lição de hoje, ela é a parábola do joio e do trigo. Louvado seja Deus. A primeira lição foi a parábola do semeador e a segunda dada hoje, né, que é a lição 3, é a do joio e do trigo. Ela tem como verdade aplicada. Deus é a página de número 16 da revistinha nossa. Os irmãos podem opinar, falar aquilo que quiserem para acrescentar no estudo, né? É um estudo aberto. Quem quiser falar, pode falar. Só levantar a mão. Deus permite a presença do ímpio no mundo por amor justo e por sua infinita misericórdia para com o pecador. O textuário se encontra em Lucas 6:44, que diz assim: toda árvore é reconhecida pelo seu fruto. Ninguém colhe figo de espinheiros, nem uva de ervas daninhas. Mas ao final a gente vai entender mais um pouco sobre esse texto áureo, né? E aqui na verdade aplicada, quando fala que Deus permite a presença do ímpio no mundo por amor justo e por sua infinita misericórdia para com o pecador, nós vamos ver na lição que Deus permite que o ímpio conviva junto conosco, ou que nós convivamos junto com o ímpio, por amor a todos. Porque talvez para nós, diante de uma pessoa, não existe salvação. Mas para Deus existe salvação. Talvez nós olhamos para uma pessoa e falamos, não, esse não tem salvação. Mas para Deus tem chance, tem salvação. Então por isso que ele permite que nós e os ímpios convivamos juntos. Objetivo da lição: destacar a importância da parábola do joio e do trigo no contexto da fé cristã. Nós vamos ver aqui
na nossa caminhada de fé, como que essa parábola se aplica, como que a gente vai ver ela no nosso dia a dia. Discorrer sobre o que representa esses dois tipos de sementes. Nós também vamos aprender quem é o joio, quem é o trigo dentro dessa parábola. Mostrar que na vida de Cristo na vinda de Cristo haverá separação entre justos e injustos. Ao final nós veremos também quem vai fazer a separação entre o justo e o injusto. Louvado seja Deus. O comentário introdutório. A parábola do joio e do trigo é contada em sentido alegórico e vem logo em seguida a parábola do semeador. Ela é uma das poucas parábolas que recebe uma interpretação pormenorizada e junto com a do semeador. Isso aqui quer dizer que ela, logo após Jesus falar a parábola, ele já explica o sentido dela. O próprio Jesus explica tanto a do semeador, que foi a do estudo anterior, como a do joio e do trigo. É a única que recebe um título e demonstra como será a separação dos maus e dos bons na consumação dos séculos. Vamos colocar Mateus 13, do 24 ao 30, que é a parábola. Vamos ler ela antes de a gente iniciar o estudo? Louvado seja Deus. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo a quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixando crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e ateai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-os no meio do celeiro. Louvado seja Deus. Tópico 1. A mistura de sementes. O joio no meio do trigo. Jesus inicia a parábola do joio. Acho que eu não li a introdução não, né? A parábola do joio e do trigo é contada em sentido... Ah, não, eu li. Jesus inicia a parábola do joio e do trigo dizendo que o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Aqui, logo nesse início, quando ele fala o homem que semeou a boa semente, ele está falando do nosso Jesus Cristo, do nosso Senhor. Ele veio e semeou a boa semente, espalhou a palavra do Senhor para todos. Ele é o homem que semeou a boa semente. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando fala os homens, ele quer dizer o povo de Deus. Aqueles que receberam a semente, fomos nós, e plantamos para o Senhor, que foi quem nos deu a semente. Acabamos dormindo, ou acabaram dormindo, e veio o homem mau e semeou a má semente. Veio o inimigo e semeou a má semente. E retirou-se. O inimigo age às espreitas, semeando maldades, quando ninguém está vigiando. Aqui já é um alerta para todos nós, que temos que estar sempre vigilantes diante do Senhor, diante das coisas do Senhor. Porque, pode colocar 1 Pedro 5,8.
o inimigo está sempre ao nosso derredor, querendo nos tragar, querendo que nós venhamos vacilar, semeando a má semente dele no coração do povo de Deus, para que o povo de Deus venha vacilar e venha cair. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então, por ocasião dos homens aqui terem dormido, o inimigo veio e semeou a má semente. Então, aqui já é um alerta para nós estarmos sempre vigilantes, porque como fala aqui a palavra do Senhor, o inimigo está bradando, querendo tragar cada um de nós. Então, se nós não estivermos vigilantes diante das coisas do Senhor, diante daquilo que o Senhor quer, no nosso dia a dia, onde estivermos, o inimigo pode lançar a má semente e ela acabar brotando em nossos corações. Louvado seja Deus. Há problemas que ele traz aparentemente inofensivos, que podem gerar resultados danosos, se não corrigidos a tempo. Às vezes ele lança uma semente que, a princípio, parece ser inofensiva para todos nós. Mas lá na frente, aquela semente germinando, ela pode trazer grandes danos a nós, a nossa família, a quem está ao nosso redor, a nossa igreja. Então temos que estar vigiando a todo momento. Os servos só perceberam o joio na lavoura quando já tinham crescido junto ao trigo. Houve falha na vigilância e o adversário agiu às ocultas. E embora descobrissem a origem deste mal, arrancar agora o joio sem danificar o trigo seria uma tarefa sobremodo difícil. Aqui nessa ocasião, o joio já tinha se implantado no meio do trigo. O trigo era semente boa, era semente desejada, o joio não. Mas se nessa ocasião fosse arrancar, o trigo já tinha o joio já tinha se entranhado com as raízes do trigo. Ia danificar também o trigo. Então nós vamos ver lá na frente quem é o responsável por arrancar esse joio do meio do trigo. Não vai ser eu, não vai ser você. 1.2. A diferença entre as duas sementes. No Oriente Médio, os inimigos semeavam o joio nas lavouras de outros fazendeiros para matar o trigo, e aqui Jesus diz que o inimigo semeou o joio por inveja. É Mateus 13, 20. É do texto. O joio é uma erva daninha semelhante ao trigo em sua fase inicial, mas ao crescer fica diferente. Ele é muito apegado à terra e mais difícil de colher, senão não se encurva nunca e é bastante tóxico para o trigo. Aqui nós vemos que o joio é uma semente, uma planta que ela enraiga muito na terra, fica muito presa à terra e nunca se curva, e bastante tóxico ao trigo. Da mesma maneira, pode ter gente ao nosso redor que é desse jeito, que está ali do nosso lado, como o joio, só para sugar as nossas forças, sugar aquilo que temos apresentado para o Senhor, ou para denegrir, ou para nos impedir, ou para fazer com que nós venhamos falhar, ou desistir daquilo que às vezes o Senhor colocou em nosso coração. Da mesma maneira, o joio age, ou essas pessoas que são consideradas joio, agem no meio do trigo. Já o trigo, quanto mais cresce, mais se inclina. E mais fácil de ser colhido, é mais fácil de ser colhido e dar bons frutos. Então, o trigo, quanto mais ele cresce, mais ele se inclina. E aqui mais frente a gente vai ver a comparação com a nossa vida. Esse contraste vai além da agricultura, pois carrega um sentido metafórico bem profundo. O joio representa um indivíduo que à primeira vista parece bom, mas que no fundo resiste ao amor de Deus. É às vezes aquela pessoa que chega nas nossas vidas e parece ser uma pessoa que você chega até a pensar, não, foi Deus que mandou essa pessoa para me ajudar. Porque ela demonstra ser uma pessoa tão prestativa, uma pessoa tão boa, mas só quem sonda o coração é o Senhor Jesus Cristo. E talvez aquela pessoa já se aproximou de mim, de você, com má intenções, com a intenção não de ajudar, mas sim de prejudicar. Mas com a caminhada, nós vamos perceber isso. Já o trigo simboliza o crente genuíno,
cheio de bons frutos, que quanto mais cresce, mais se inclina diante de Deus com sabedoria e obedece à sua vontade. Louvado seja Deus. Então, o trigo nas nossas vidas, ou nós como trigos, somos aqueles que devemos se inclinar mais diante do Senhor, quanto mais oportunidade Ele nos dá, quanto mais Ele faz nos crescer, nós vamos nos inclinar mais, reconhecer cada vez mais que tudo vem do Senhor, nada vem de nós. Amém? 1.3. Por que Deus permite a coexistência do mal e do bem? Louvado seja Deus. Nesta parábola, paira a infinita questão filosófica do porquê Deus permite a presença do mal no mundo, se ele é tão nocivo à humanidade. Bem, nós temos que entender aqui que o Senhor Jesus Cristo, quando criou o homem, quando criou a humanidade, ele não criou nenhum de nós para sermos robôs. Ele nos criou com vontade, com desejos, com opinião. Inclusive, os anjos no céu têm a opção de escolha. Tanto é que quando Satanás se rebelou contra o Senhor, uma terça parte dos anjos também se rebelou. Ou seja, os anjos estavam no céu, estavam com Jesus e escolheram se rebelar junto com Satanás. Da mesma maneira, somos nós. Toda criatura que Jesus fez, ele fez com o livre-arbítrio de escolha. Então, quando o mal se entranha no mundo, é porque o homem escolheu andar pelos caminhos maus, escolheu se afastar do Senhor, não obedecer à palavra do Senhor. E é dessa forma que o mal está no mundo, porque temos a livre escolha. Todos os dias, eu e você podemos escolher entre o bem e o mal. Isso é livre. Deus não quer que nós vamos para Ele como robôs ou como pessoas que simplesmente vão para Ele, mas sim com escolha, com nossos corações, com nossas atitudes. Ele quer que nós o amemos pelo que Ele é, e não pelo que Ele fez por nós ou pelo que Ele faz. Ele quer que nós o amemos com amor verdadeiro, e não por obrigação ou por temor a Ele. Não, por um amor genuíno e verdadeiro. Por isso que o mal existe no mundo, porque existe o livre-arbítrio. Quem quiser seguir o mal e alimentar as coisas do mal, vai seguir o mal. Mas quem quiser seguir a Cristo e alimentar as coisas de Cristo, vai seguir a Cristo. E isso é sobremodo complexo, pois até os salvos têm em seu coração uma medida de maldade a ser vencida todos os dias. Quando nós começamos a caminhar na presença do Senhor, nós começamos a enxergar o quanto somos ruins ou o quanto pecamos diante do Senhor. E como está aqui, pode botar Romanos 7,19. Como está falando aqui, até nós, todos os dias, às vezes temos situações onde nos portamos não conforme a palavra do Senhor, mas como homens maus. Mas lutamos contra isso todos os dias e temos que vencer isso todos os dias. Mesmo após a conversão, mesmo após levantar a mão, mesmo após descer as águas, nós sabemos que a nossa carne tende para o pecado, tende para as coisas mal desse mundo, e o nosso espírito não. Vamos ver aqui. Porque não faço o bem que quero, Romanos 7,19. Mas o mal que não quero, esse faço. Quantas vezes nós caímos nos mesmos erros, pedimos perdão, Senhor, me perdoa, eu pequei contra ti. Quando olhamos, estamos caindo de novo. Porque a nossa carne tende para isso, tende para as coisas da carne. O que é do Espírito tende para as coisas do Espírito. Então nós temos que buscar todo dia nos alimentar das coisas espirituais do Senhor, para que nosso espírito venha estar fortalecido no Senhor, para que nós possamos vencer essas vontades da carne. Louvado seja Deus. E o Espírito é o Espírito Santo que milita contra a nossa carne, molda nosso caráter e nos faz produzir bons frutos. Gálatas 5,17. Quando nós alimentamos o Espírito Santo, alimentamos as coisas do Senhor, vamos produzir bons frutos. É alimentando o Espírito que nós aprendemos a produzir esses frutos. Porque Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Louvado seja Deus. A carne vai a todo momento lutar contra o Espírito, para que a vontade dela venha prevalecer. E o Espírito contra a carne. E quem vai vencer? Quem o alimentar mais.
Se eu alimento mais a minha carne, eu vou continuar caindo nas cobiças da carne. Mas se eu alimento o meu espírito com as coisas do Senhor, eu vou ser fortalecido para conseguir vencer as coisas da carne. Louvado seja Deus. Por isso, ninguém é totalmente joio ou totalmente trigo. O que vai definir a nossa posição final é a nossa vida cristã. Lendo esse estudo, eu percebi que existe joio no meio da igreja que pode se transformar em trigo. E da mesma maneira, trigo, que um dia pode vir a se transformar em joio. Na agricultura, isso não é possível. Mas na vida cristã nossa, é possível. Porque às vezes um ímpio vem como joio para a casa do Senhor e começa a andar lado a lado com você. Às vezes é um colega seu do serviço, às vezes é alguém que você conhece da sua família. E através do seu exemplo, você vai fazer com que aquela pessoa saia de joio e se torne trigo. Você vai influenciar aquela pessoa as coisas do Senhor. Tal inclinação em nós, mesmo após a conversão, mostra que a santificação é um processo e não um ponto final. Hebreus 12, 14. Eu também tenho aprendido que a nossa santificação, o nosso matar o velho homem, não é uma coisa que simplesmente acontece no batismo ou quando a gente levanta a nossa mão. No batismo, a gente simboliza a morte para o mundo e o nascimento para Cristo. Só que o nosso velho homem não simplesmente morre ali, não. Eu não batizo e vamos dizer, não levanto com a mente totalmente transformada. Não, apenas eu simbolizei ali que eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Agora, o velho homem, eu vou matar todos os dias na minha caminhada cristã. As velhas atitudes, os velhos hábitos, aquilo que me afasta do Senhor, todos os dias eu vou ter que matar. É incrível como a nossa carne tende para o mal ou tende para voltar a velhos hábitos que vão contra a palavra do Senhor. E todo dia eu vou ter que lutar até eu conseguir a santificação. Olha o que diz aqui, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que buscar a santificação todos os dias, para que nós venhamos todos ver o nosso Senhor. A maravilha disso é que Deus, com paciência e graça, trabalha em nós através do Espírito Santo como um agricultor paciente. Cuida da seara esperando o tempo da colheita. O Senhor deixou o Espírito Santo para nós. Para quê? Para nos fortalecer, para nos guiar, para nos direcionar. Então, quando nós nos alimentamos das coisas do Senhor, das coisas espirituais, nós estamos alimentando o Espírito Santo e vamos ter mais discernimento para não cairmos nos mesmos erros, para buscarmos sempre nos santificar diante do Senhor. Tópico 2. O joio no meio da igreja. A igreja é a seara que contém o joio. 2.1. Não obstante, esta parábola tem um aspecto universalista, como visto há pouco. A Bíblia nos mostra que com a igreja não é diferente. Pois se no mundo existem boas e más pessoas, a igreja também convive com indivíduos justos na aparência, mas corruptos no coração. Nós temos que entender que não é porque nós estamos na casa do Senhor que nós estamos livres do joio. Não. Na casa do Senhor também vai haver joio. Vai haver joio em nosso meio. Pessoas que aparentemente falam bonito, cantam bonito, mas estão com seus corações totalmente corrompidos. Totalmente fora da igreja. Estão aqui só de aparência. E assim vai ser. Às vezes a gente pensa que na casa do Senhor é onde tem só os santos. Não, é onde tem os pecadores que buscam a santificação. Então não adianta eu olhar para os problemas da minha igreja e falar, não, eu vou sair da minha igreja porque tem fofoca, porque tem mentira, porque tem aquilo. Porque o que tem na minha igreja, tem na igreja ali do lado, tem na outra igreja, tem na outra igreja. Aqui na terra não vai ter igreja santa. Igreja santa é no céu com Jesus. Não adianta. Não adianta eu ficar olhando os defeitos da minha igreja e pensar que eu vou para outra que não vai ter. Vai ter todos os problemas que tem na minha igreja e vai ter em outra. Louvado seja Deus.
No entanto, nos compete, no entanto, não nos compete julgar quem é joio ou trigo na lavoura de Deus. Só Ele sonda a mente e prova os corações e sabe dissociar aquilo que só parece daquilo que realmente é. Então não cabe a mim ficar julgando o meu irmão ou a minha irmã, desde que Jesus vai fazer isso por nós, porque nós não seremos justos em nosso julgamento. Sim, o Senhor Jesus. Não há como ocultar o nosso íntimo aos seus olhos, mas pode-se facilmente enganar os homens. Por isso, ninguém poderia dizer ao certo quem é joio ou trigo antes da ceifa, porque o dia, o dia de Cristo é que manifestará o íntimo e as obras de cada um. 1 Coríntios 3:13. Só no dia do Senhor que vai manifestar a obra de cada um, é que Deus vai revelar se aquilo que eu fiz para o Senhor foi verdadeiro, se aquilo que você faz para o Senhor é verdadeiro. Só no dia do Senhor. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. A obra de cada um se manifestará, e na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, nesse dia que nós saberemos verdadeiramente quem era o verdadeiro joio na casa do Senhor. 2.2. O que representam essas sementes na parábola? Outro aspecto importante é que os ímpios e os justos aqui são representados pelo joio e pelo trigo. Então aqui nós já vimos que o ímpio é o joio e o justo é o trigo. O joio é conhecido como uma imitação mentirosa do trigo verdadeiro. Essas duas plantas, quando brotam no campo, são idênticas em aparência, mas quando vão crescendo, são facilmente identificadas pelos frutos. Então, às vezes, a gente vai ter pessoas no nosso meio que aparentemente são verdadeiras servas do Senhor, mas que, na verdade, estão mentindo para si mesmo e mentindo para nós. Mas até este ponto, suas raízes já estão tão entrelaçadas e envolvidas que ao colher o joio pode-se arrancar também o trigo. Assim, somos ensinados que a igreja deve crescer no mundo, e com crentes infiéis e em meio à companhia dos ímpios, até o fim dos tempos. Desde quando Jesus veio, já existia joio no meio do trigo. Os fariseus, os falsos profetas, eles já eram o joio no meio do trigo. Ou seja, desde a vinda de Jesus já existia aquelas pessoas que se diziam ser servas do Senhor e aparentemente eram, mas por trás tinham más intenções nos seus corações, faziam más atitudes sem os olhos dos outros. Então, desde sempre existiu, e isso vai conviver conosco até a vinda do Senhor. Só com a vinda do Senhor que isso vai acabar. Só Jesus que vai acabar com isso. Louvado seja Deus. Deus tolera a presença dos infiéis na igreja, preservando-a, contudo, da iniquidade e orientando a todos os crentes fiéis no caminho em que devem seguir. Então, Deus permite que eles estejam conosco? Permite. Mas Ele vai sempre nos orientar para que nós não venhamos cair nas ciladas e ouvir as palavras dessas pessoas que estão na igreja só para denegrir o Senhor, denegrir as coisas do Senhor. Então, o Espírito Santo vai estar sempre conosco, nos orientando. 2.3. Por que Deus ainda permite o ímpio no meio dos justos? Esta parábola nos mostra que o fato de o ímpio conviver entre os justos se baseia no amor de Deus. Pois como o fazendeiro deixou o joio no campo para preservar o trigo, Deus tolera o ímpio no mundo por amor ao justo. Então, por amor a todos, Jesus permite que o ímpio conviva com o justo. É como eu falei, nós podemos facilmente, através de nosso exemplo, através da nossa caminhada cristã, fazer com que um joio se torne trigo. Fazer com que um ímpio se arrependa e veja aquilo que ele está fazendo de ruim e se converta ao nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor permite que os ímpios convivam entre os justos
não para que este os imitem em suas malignidades, mas para serem luz do mundo, para que pelo seu testemunho eles o conheçam. É como eu falei, ele permite para que através do nosso testemunho, Filipenses 2,15, através do testemunho que damos de servo do Senhor, a palavra do Senhor também alcance eles. Também vem alcançar a vida deles. Louvado seja Deus. Filipenses 2,15. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum... Isso. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Quem é que é para ser assim? Nós, o povo de Deus. Mesmo no meio a esses ímpios, mesmo no meio a esse mundo corrompido, que nós venhamos ser luz para eles. Que nós venhamos ser verdadeiramente aquele que leva a salvação para eles, aquele que leva a palavra do Senhor para eles. Por isso Jesus não orou para que os crentes fossem tirados do mundo, mas guardados do mal. João 17, 15 e 16. Por isso que o Senhor não veio e não nos tirou daqui, mas sim permitiu que nós estivéssemos aqui, para que nós possamos levar a palavra dele a esse povo. Não peço que os tireis do mundo, mas que os livrai, os livres do mal. Foi isso que Jesus pediu. Não para que nós saíssemos desse mundo, mas que nós permanecêssemos aqui e sejamos livrados do mal deste mundo. Pois a igreja, embora não pertença ao mundo, foi deixada aqui por um breve tempo, sob a companhia do Espírito Santo, com a missão de anunciar a Cristo até a consumação do século, mesmo que isso resulte em dor e sofrimento. Louvado seja Deus. 1 Timóteo 2, 4. Então, o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui para que nós possamos levar a palavra dele para os ímpios, fazer com que mais pessoas se convertam a ele. Louvado seja Deus. Quer que todos os homens sejam salvos e venham o conhecimento da verdade. O Senhor nos deixou para que nós possamos mostrar a verdade aos ímpios, mostrar a verdade àqueles que estão perdidos. Louvado seja Deus. Tópico 3. A colheita decidirá o destino de todos. Os infiltrados pelo inimigo. O joio representa tudo que é prejudicial à fé cristã. Nesse caso, a igreja é o trigo de Deus, plantada por Cristo neste mundo para dar fruto. Porém, os pseudos cristãos e falso trigo plantado pelo diabo neste mundo, para se parecerem com os crentes, têm ensinado doutrinas de perdições. 2 Pedro 2, 1 e 3. Irmãos, nós temos visto, principalmente ultimamente, talvez com as redes sociais, muitas falsas doutrinas sendo ensinadas. Aquele que tem o conhecimento, o verdadeiro conhecimento da palavra do Senhor, tem visto muito dessas falsas doutrinas. É o que diz a palavra do Senhor. E também, 2 Pedro 2, 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, até o 3? E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. Então, o que nós mais temos visto hoje são falsas doutrinas, falsas igrejas sendo criadas.
é aquela igreja só do amor. Jesus é só amor. Vem do jeito que você está e permaneça do jeito que você está, porque Jesus não castiga, Jesus não quer te transformar, ele quer que você seja aquilo que você acha que você é, o que você sente tem que prevalecer. É o que nós mais temos visto, essas igrejas com esses falsos profetas, cada dia mais sendo criadas. E a nossa obrigação, quando tivermos a oportunidade, é alertar e nos alimentar mais da palavra do Senhor para que nenhum de nós venhamos cair. Nós temos que entender que estamos hoje firmes no Senhor, mas que todos nós estamos sujeitos a cair um dia. Então temos que permanecer firme, se alimentando da palavra do Senhor, se alimentando daquilo que o Senhor quer, para que possamos estar vigilantes, para que não venhamos cair nessas falsas doutrinas. E venhamos permanecer firme na presença do Senhor. Eles pregam o falso evangelho, incentivam o sincretismo religioso, a ruptura de valores genuinamente cristãos e todo o relativismo moral e cultural contrário ao reino de Deus. É triste ver essas igrejas como se fossem servindo ao Senhor, mas na verdade servindo a Satanás. E muitos lá cegos e desinstruídos da palavra do Senhor, seguindo a eles. Os filhos do reino, embora devam conviver entre eles, precisam ser vigilantes para impedir a coalizão dos maus obreiros. Filipenses 3, 2. Temos que estar a todo tempo vigilantes para que nós não venhamos cair nessas heresias. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Vamos estar sempre vigilantes, sempre instruídos na palavra do Senhor, para que quando um falso obreiro ou alguém vier com alguma palavra, que a gente venha poder identificar e saber que aquilo não vem do nosso Senhor. Pois eles são infiltrados pelo diabo em todos os setores da sociedade para confundir os incautos, a fim de enfraquecer a igreja e de frustrar a pregação do evangelho verdadeiro. 3.2. A presença do reino de Deus não elimina o joio do mundo. Louvado seja Deus. Através dessa parábola, Jesus abordou um dos mistérios do reino. Como o reino poderia estar presente quando o mal ainda existia? Embora o reino estivesse presente por causa do ministério de Jesus, não era o que as pessoas geralmente esperavam. Para os judeus, o Messias separaria o joio do trigo para estabelecer uma comunidade pura. Os escritos judaicos da época expressavam a esperança de que o Messias purificasse Jerusalém dos não-judeus. Quando Jesus veio, a esperança dos judeus era que Jesus chutaria de Jerusalém, esmagaria todo aquele povo que não era judeu e que não era povo de Deus. Eles acreditavam nisso, que quando Jesus viesse, era para isso. Mas não, vamos ver aqui. Ele expulsaria os pecadores, reuniria o povo santificado e não toleraria iniquidade. Nada disso ficou evidente durante o ministério de Jesus, a não ser o fato de que ele veio ao mundo para salvar os pecadores. João 14, 6. Quando Jesus veio, ele não veio para fazer isso que os judeus esperavam, mas sim para abrir a salvação a todos nós, para anunciar a salvação para o mundo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus veio para dizer para o mundo que existia uma salvação, que existia um Salvador, e era Jesus Cristo. E ao contrário do que o judeu pensava, que a salvação era só para eles, não. Jesus veio para mostrar para eles que a salvação era para todos que o quisessem, todos que se arrependessem dos seus pecados, todos que o reconhecessem como Filho de Deus. Louvado seja Deus. 3.3. O joio e o trigo terão seu destino apropriados. Esta parábola tem aspectos profundamente escatológicos e nos mostra como será a separação entre maus e bons, entre justo e injusto.
Pois Jesus, ao explicar a parábola do joio e do trigo, em particular aos discípulos, diz que o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Ele diz que assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será o fim do mundo. Em sua vinda, ele ordenará que os seus anjos colham do seu reino todos os que causam escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dente. Então aqui nós vimos que quem vai fazer essa separação do joio e do trigo é o Senhor Jesus. É os anjos do Senhor que vão tirar do meio do povo de Deus todo o joio e vão lançar no inferno. Vão lançar no lago de fogo. Não vai ser eu e nem você. Não cabe a mim e você julgar o nosso próximo. Vai ser o Senhor Jesus, vai ser os anjos do Senhor que vão fazer isso. Mas o trigo, o povo salvo e remido por seu sangue, será recolhido no seu celeiro. Ou seja, será recebido na bem-aventurança da glória de Deus. Coloca aí para mim, Mateus 13. Do 36 ao 43, que é quando Jesus dá a explicação da parábola. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu e disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus Cristo. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, ou seja, o trigo são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo é os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Louvado seja Deus. Então, confirmando, quem vai fazer essa colheita são os anjos do Senhor, a mando de Jesus, que vai verdadeiramente tirar todo o joio do meio do trigo. Ali todo o joio, naquele dia, será lançado no lago de fogo ardente. E todos os salvos irão para o Senhor. Louvado seja Deus. Conclusão. Nesta aula estudamos a parábola do joio e do trigo e aprendemos que, embora essas duas plantas sejam muito parecidas quando nascem, com o passar do tempo as diferenças de ambas aparecem. Pelo seu fruto são conhecidas. Vimos que, embora o inimigo pareça ter sucesso em semear a iniquidade no mundo, chegará o dia em que a igreja estará livre da sua influência e será definitivamente separado daqueles que fazem a sua vontade para viver eternamente na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Então, embora a gente veja tanta maldade no mundo, crescendo todos os dias, atrocidades, pai matando filho, filho matando pai, infelizmente teve um caso essa semana, vai ter um dia que isso vai cessar. Vai ter um dia que o Senhor Jesus Cristo vai pegar todo esse joio que está em nosso meio e vai separar de nós. Vai ter um dia. E como eu falei que aqui no final a gente entender o textuário que diz que toda árvore é reconhecida pelo seu fruto. Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas de ervas daninhas. Aquele que é de Jesus Cristo vai dar bons frutos. Aquele que é verdadeiramente de Jesus Cristo vai dar bons frutos. E assim vai dar para a gente ter um discernimento. Qual o fruto que eu estou dando para o Senhor? Quais são os meus frutos para o Senhor? Será que eu estou me comportando como trigo na casa do Senhor? Será que a minha vida cristã está demonstrando que eu sou um servo do Senhor? Os meus frutos no dia a dia está demonstrando que eu sou um servo do Senhor? Nós temos que entender que a nossa vida cristã não é só aqui não. Aqui é muito fácil, aqui é muito lindo. É fora daqui.
É o exemplo do dia a dia. É o colega do serviço que vê o seu caráter, vê as suas atitudes, vê as suas decisões. Porque nós temos que entender que, como servo do Senhor, as nossas decisões estão a todo tempo sendo observadas pelo ímpio, pelos outros, pelo inimigo. E ele está inflamando a nossa mente para que a nossa decisão venha fazer nós vacilar e envergonhar o nosso Jesus Cristo. Mas nós temos que ser vigilantes e saber que estamos com o Senhor, o Espírito Santo está conosco e Ele nos guiará a todo momento. E venhamos permanecer firmes na presença do Senhor. Vou ler aqui as 4 perguntas. Quem é o semeador da boa semente e quem lança o joio no campo? O semeador é o nosso Senhor Jesus Cristo. E somos nós que lançamos o joio. Aliás, o inimigo lança o joio. O que representa o campo, segundo a explicação de Jesus? O campo é o mundo. E o joio está lançado no mundo. Em todo o mundo. Por que Deus permite que o joio e o trigo cresçam juntos até a colheita? Porque só o Senhor Jesus Cristo é quem vai definir no final quem é joio e quem é trigo. Ele permite por amor aos seus. Ele permite porque, através da minha e da sua vida, nós podemos alcançar muitas almas. Qual é a lição espiritual sobre o julgamento e a paciência que essa parábola nos ensina? Nós temos que entender que, embora pareça que essa maldade não vai acabar, ela vai acabar. Embora pareça que o nosso sofrimento, ou a gente vê tanta coisa ruim, não vai acabar, vai acabar. Vamos ter paciência no Senhor, que Ele vai nos dar a vitória no final. Louvado seja Deus. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.